Teve um tempo em que eu comecei a sentir um desconforto estranho perto de algumas pessoas. Nada explícito. Nada que eu pudesse provar. Era só uma sensação. Conversas normais, risadas comuns, rotina igual. Mas quando eu me afastava, algo ficava pesado por dentro. Como se a paz tivesse sido drenada aos poucos. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesmo que era exagero, que estava pensando demais. Mas aquela inquietação voltava. Sempre voltava. Era como se algo dentro de mim dissesse que nem tudo ao meu redor era verdadeiro, que nem toda presença era sincera, que nem toda proximidade era segura. E no silêncio, uma pergunta começou a crescer. Por que algumas pessoas parecem boas, mas me deixam confuso depois? Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou te mostrar exatamente como Deus mostra quem é falso na sua vida hoje. E isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando o que está acontecendo na sua vida. Se essa mensagem começar a tocar o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde essa palavra está chegando. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça, uma impressão boba, um incômodo sem fundamento. Nada parecia errado de forma evidente. As pessoas continuavam sorrindo, as palavras soavam corretas, as atitudes pareciam normais, mas por dentro algo não se encaixava. Eu saía de certas conversas mais confuso do que quando entrei. Saía de alguns encontros com o coração pesado, mesmo sem ter acontecido nada ruim. Era como se a verdade estivesse sendo encoberta por uma camada muito fina, quase invisível. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez você também esteja cansado de tentar entender por que algumas relações te drenam, mesmo parecendo boas. Por que algumas pessoas se aproximam falando o que você quer ouvir, mas te afastam da paz depois. Eu comecei a notar pequenas coisas, detalhes sutis, mudanças quase imperceptíveis no jeito como eu pensava depois de certas influências. Nada brusco. Nada escandaloso. Era tudo devagar. Minha sensibilidade espiritual foi ficando mais fraca. O desejo de orar diminuía. A clareza nas decisões parecia se dissolver. E isso me assustou, porque eu não tinha feito nada claramente errado. Não tinha caído em pecado evidente. Não tinha rompido com Deus conscientemente. Ainda assim, eu me sentia mais distante. Talvez você também esteja se perguntando isso agora. Como posso estar me sentindo assim se continuo fazendo as coisas certas? Como posso estar confuso se não mudei nada de propósito? Foi aí que algo começou a ficar claro dentro de mim. Nem todo afastamento acontece por rebeldia. Alguns acontecem por influência. Influência de palavras repetidas, de conselhos constantes, de opiniões que parecem cuidadosas, mas vão enfraquecendo convicções. Eu percebi que comecei a relativizar coisas que antes eram claras, a justificar atitudes que antes me incomodavam, a aceitar ambientes que não alimentavam mais a minha fé. Talvez você também esteja relativizando demais. Talvez esteja se adaptando a lugares que não combinam mais com quem você é em Deus. Talvez esteja chamando de maturidade aquilo que, na verdade, é acomodação espiritual. Essa percepção doeu, porque me fez admitir que o problema não estava apenas fora. Estava no espaço que eu permiti dentro. Eu comecei a lembrar de alertas internos que ignorei, de inquietações que eu empurrei para o fundo, de momentos em que algo dentro de mim dizia cuidado, mas eu seguia em frente mesmo assim. E quanto mais eu olhava para trás, mais entendia. O desvio não começou com uma mentira clara. Começou com verdades pela metade. Começou com pessoas que pareciam aliadas, com falas que soavam espirituais, com proximidades que não pareciam perigosas. Talvez você também esteja cercado de pessoas assim agora, que não parecem inimigas, mas que não te aproximam de Deus. E isso gera um conflito silencioso, porque você sente algo errado, mas não consegue explicar. Sente um alerta, mas não sabe de onde vem. Foi nesse ponto que a revelação começou a nascer dentro de mim, não como acusação direta,
mas como um incômodo persistente que dizia: presta atenção. Deus não estava me mostrando nomes ainda, nem rostos, nem situações claras. Ele estava me mostrando a sensação, o efeito, o resultado espiritual de certas presenças na minha vida. E isso foi suficiente para me fazer parar, respirar e perceber que algo precisava ser visto com mais verdade. Eu ainda não sabia quem era falso, mas sabia que nem tudo ao meu redor era verdadeiro. E naquele silêncio carregado de alerta, eu senti algo muito claro. Deus estava começando a revelar antes que fosse tarde demais, antes que o desvio virasse distância. A revelação não veio para me assustar, veio para me proteger. E foi assim, nesse desconforto que não dava mais para ignorar, que a primeira parte da verdade começou a aparecer. Depois daquele incômodo constante, eu já não conseguia fingir que estava tudo bem. Algo tinha sido acordado dentro de mim. Uma atenção que antes eu não tinha. Eu comecei a observar melhor o que antes passava batido. As palavras que pareciam gentis, mas deixavam um peso estranho depois. Os conselhos que soavam sábios, mas me afastavam daquilo que Deus já tinha falado comigo. As presenças que exigiam adaptação demais do meu jeito de crer, sentir e decidir. Nada disso era gritante, era sutil, e exatamente por isso, perigoso. Talvez você esteja vivendo esse mesmo despertar agora, quando começa a perceber que nem toda voz que soa segura vem para proteger, que nem todo sorriso carrega verdade, que nem toda aproximação é enviada por Deus. Eu percebi que, em nome de manter a paz, eu estava abrindo mão de discernimento. Em nome de não parecer radical, eu estava enfraquecendo convicções. Eu comecei a chamar de maturidade aquilo que, na verdade, era concessão. E isso doeu, porque me fez enxergar que o afastamento não aconteceu porque alguém me empurrou. Aconteceu porque eu fui cedendo espaço, aos poucos, sem perceber. Eu comecei a notar que minha oração tinha mudado, não em palavras, mas em profundidade. Ela estava mais rasa, mais automática, menos sincera. Talvez você também esteja sentindo isso. Orando, mas sem o mesmo peso no coração. Falando com Deus, mas com a mente cheia de vozes de fora. Esse despertar interior foi desconfortável porque me obrigou a ouvir o que eu vinha evitando. O Espírito Santo não gritava. Ele alertava. E quanto mais eu ignorava, mais a inquietação crescia, até que ficou impossível continuar do mesmo jeito. Eu comecei a sentir uma diferença clara entre presença e influência. Algumas pessoas estavam perto, mas não me edificavam. Alguns ambientes eram agradáveis, mas espiritualmente vazios. Talvez você esteja começando a perceber isso agora, que estar junto não significa estar alinhado, que caminhar perto não significa caminhar na mesma direção. Esse conflito interno começou a gerar perguntas mais profundas. Por que eu me sinto drenado depois de certas conversas? Por que minha paz diminui quando estou em alguns ambientes? Por que preciso me explicar tanto para continuar sendo quem sou em Deus? Essas perguntas não vinham para acusar ninguém, vinham para me acordar. O despertar interior não trouxe nomes, trouxe clareza emocional e espiritual. Eu comecei a perceber que Deus estava me chamando para proteger algo precioso. Minha sensibilidade, minha fé, minha direção. E proteger exige escolha. Exige coragem. Exige parar de fingir que não vê. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo que algo não combina mais, que algumas conexões não sustentam o propósito que Deus colocou em você. Esse despertar não foi paz imediata, foi confronto interno, mas ao mesmo tempo foi cuidado, porque Deus não permite que a confusão dure para sempre quando Ele decide revelar. Eu ainda não sabia exatamente quem era falso, mas sabia que Deus estava me preparando para enxergar, com maturidade, com discernimento. Antes de revelar pessoas, Ele precisava despertar meus sentidos espirituais. E foi nesse despertar profundo, ainda desconfortável, ainda exigente, que eu entendi. Deus não estava me tirando nada. Ele estava me protegendo de algo.
O processo estava só começando. Depois que esse despertar aconteceu, eu percebi que Deus não tinha pressa. E isso foi difícil de aceitar, porque quando a gente começa a enxergar, a vontade é que tudo se resolva rápido, que as máscaras caiam logo, que as respostas sejam claras, que as pessoas se revelem sem deixar dúvida. Mas Deus escolheu o silêncio. Não o silêncio vazio, o silêncio que trabalha por dentro. Foi nesse tempo que eu entendi algo importante. Deus quase nunca expõe alguém antes de fortalecer quem está sendo protegido. Eu comecei a lembrar de histórias que sempre ouvi, mas nunca tinha sentido de verdade. José sonhou, mas foi traído pelos próprios irmãos. Não porque Deus falhou, mas porque o processo precisava amadurecer o coração dele antes da honra. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. Conviveu com Saul. Foi perseguido por alguém que parecia autoridade espiritual. E mesmo assim, Deus não mandou Davi atacar. Mandou esperar. E eu comecei a perceber que o meu silêncio também era um campo. Um deserto interno onde Deus estava ajustando meus olhos. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora, sabendo que algo não está certo, mas sem provas. Sentindo o alerta, mas sem confirmação externa. E eu quero que você pense nisso agora. Será que esse tempo não é Deus te ensinando a confiar mais no discernimento do que na aparência? Deus age muito mais no bastidor do que no palco. Enquanto a gente pede exposição, ele trabalha alinhamento. Enquanto a gente pede resposta imediata, ele constrói maturidade. Eu comecei a notar que algumas pessoas começaram a se afastar sozinhas, sem briga, sem confronto, sem anúncio. Outras começaram a se incomodar com limites simples, com silêncio, com firmeza tranquila. E isso foi revelador. Porque quando você para de se explicar, quem é falso se sente ameaçado. Eu também percebi que Deus começou a me pedir coisas pequenas, menos conversa, mais oração, menos opinião de fora, mais escuta interior. Era como se ele dissesse: confia no processo, mesmo sem entender tudo agora. Personagens bíblicos passaram pela mesma coisa. Elias se escondeu na caverna. Moisés viveu anos no deserto. Jesus ficou em silêncio diante de acusações injustas. Nenhum deles foi abandonado. Todos estavam sendo preparados. Em qual parte dessa história você se enxerga? No momento da inquietação? No despertar? Ou nesse processo silencioso que parece lento demais? Eu comecei a descansar um pouco mais. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu percebi que Deus estava no controle. O atraso começou a perder o peso de castigo e começou a ganhar o sentido de proteção. Eu entendi que Deus não revela tudo de uma vez porque, se revelasse, talvez eu não estivesse pronto para lidar. O processo não estava me punindo, estava me refinando. E quanto mais eu aceitava esse silêncio, mais clareza começava a nascer. Ainda não era a revelação final, mas já não era confusão. Era um descanso estranho, misturado com expectativa. Algo estava sendo alinhado. E eu sabia que, quando chegasse a hora, não haveria dúvida. Foi nesse lugar de descanso que a cura começou. Não como um evento grandioso, mas como uma certeza tranquila que foi se assentando dentro de mim. Eu percebi que Deus não precisava gritar para me proteger. Ele só precisava alinhar o meu coração com a verdade. Aquilo que antes me deixava ansioso começou a perder força. As perguntas diminuíram. A necessidade de confirmação externa foi ficando menor. E quase sem perceber, as coisas começaram a se organizar sozinhas. Pessoas que não eram verdadeiras se afastaram naturalmente. Outras se revelaram pelas próprias atitudes, sem que eu precisasse expor, sem que eu precisasse provar nada. Foi aí que tudo fez sentido. Deus não estava apenas mostrando quem era falso. Ele estava me ensinando a não depender mais da falsidade para agir. Lembrei de quando Jesus disse poucas palavras, mas viveu plenamente a verdade. Ele não correu atrás de explicações. Não tentou convencer quem já tinha decidido não enxergar. Ele seguiu firme no propósito. Também lembrei de Neemias, que reconstruía os muros enquanto era atacado por mentiras.
Ele não desceu da obra para se justificar. Continuou construindo. E ali eu entendi. Quando Deus começa a limpar a nossa mente, a gente para de descer do propósito para discutir com quem quer nos confundir. A cura não foi esquecer o que aconteceu. Foi parar de carregar o peso disso. Eu parei de viver em alerta constante. Parei de desconfiar de tudo. Parei de lutar contra o mundo. Passei a confiar no agir silencioso de Deus. Hoje, quando algo não está alinhado, eu não entro em desespero. Eu observo. Eu oro. Eu espero. Porque sei que Deus continua trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Talvez você esteja precisando exatamente disso agora. Não de mais provas, mas de mais paz. Não de mais explicações, mas de mais confiança. Deus não revela para ferir. Ele revela para curar, para proteger, para alinhar você ao propósito certo. E quando essa limpeza acontece por dentro, a confusão dá lugar à clareza. O medo dá lugar ao descanso. A dúvida dá lugar à firmeza. Nada do que você viveu foi em vão. Nada foi atraso sem sentido. Tudo fez parte de um cuidado maior que você só consegue entender depois que a mente se aquieta e o coração se rende. Se essa mensagem falou com você, comenta. Eu confio no agir de Deus. Que essa certeza te acompanhe, que essa paz permaneça e que você siga em frente, sabendo que Deus continua revelando, protegendo e guiando mesmo no silêncio.